Gente, vamos agora com um assunto muito sério, né? E que, devido à pandemia, a situação se agravou bastante. Dados da Unicef apontam que o Brasil ocupa o 4º lugar em casamentos infantis no mundo, perdendo apenas para a Índia, Bangladesh e Nigéria. Nossa Senhora! E para nos detalhar mais sobre esse assunto, vamos entrevistar agora a promotora de Justiça do Ministério Público do Piauí, a doutora Flávia Gomes Cordeiro. Bom dia, doutora Flávia. É um prazer imenso a senhora participar aqui do Cidade Viva para a gente debater sobre esse assunto e outros mais de muita relevância para a nossa população. Bom dia para a senhora. Bom dia, Laércio. Agradeço o convite. Bom dia também a todos os que nos assistem. Valeu. Bem, esse dado é preocupante, né? Casamentos de crianças na atual conjuntura, que as pessoas estão mais escolarizadas, estão mais, mais inteligentes, mais estudadas, como eu falei, escolarizadas, já tem alguma mais informação sobre isso. Mulheres ficando ainda mais independentes, procurando trabalhar através dos estudos. Mas a gente vê uma regressão. Que dado triste é esse, doutora? Exatamente, Laércio. Muitas vezes nós não nos atentamos, mas o Brasil realmente possui e ocupa essa posição de um destaque ruim a nível mundial, que é justamente as uniões formais e informais de meninos e principalmente de meninas abaixo de 18 anos. A ONU coloca o casamento infantil como uma união de pessoas abaixo de 18 anos, né? O que, como você já bem disse, prejudica a escolarização, afasta da escola, antecipa fases que são importantes na vida, né? Mas nós sabemos que as crianças, os adolescentes ainda não estão com o corpo, com a mentalidade, com o cognitivo formado para enfrentar os desafios do casamento, retira do mercado de trabalho, enfim, são inúmeros prejuízos. E prejuízos mais para o sexo feminino. Estou vendo aqui, lendo aqui um dado que eu fiquei até um pouco preocupado, né? O número de meninos que casam com menos de 19 anos consta 28.379, contra o número de meninas, mulheres, 109.594. Um prejuízo maior para a classe feminina, que luta constantemente por direitos, por igualdade, por estar numa vaga no mercado de trabalho e não vai conseguir, porque geralmente as obrigações domésticas e de cuidar de um filho é da mulher. Exatamente, Laércio. São 4 vezes mais os casamentos femininos de meninas do que de meninos. E é uma pauta importante para essa semana, né? A Semana da Mulher, justamente porque o casamento nessas condições, e mais ainda de meninas pobres, não é? Então, há uma condição socioeconômica nisso, há também uma transferência de poder, não é? Dos pais para os maridos. Então, isso tira a autonomia, essa autonomia é importante para todo ser humano, esse direito de escolher, né? de ter opções para a própria vida. Logicamente, isso resulta em gravidez precoce, em imaturidade, né? Então nós temos toda uma geração aí comprometida por esse casamento antes do momento de desenvolvimento humano, como eu já coloquei, até afetivo também. É verdade. E a gente vê que não só pela questão financeira, mas também pela questão que a pandemia se agravou, a convivência maior de pessoas dentro de casa, isoladas, né? Acontecendo abusos sexuais, às vezes com consentimento ou não. Isso também força que a pessoa tenha uma fase conjugal por conta da situação. Com certeza, né? Nós temos aí as questões de abusos sexuais, como você bem pontuou. O próprio Unicef, a ONU, já relatou que isso aumentou bastante. O próprio fechamento das escolas, a rede de proteção, né? Nós temos aí toda essa presencialidade da própria assistência social, dos conselhos tutelares, tudo isso ficou um pouco prejudicado, muito, aliás, nessa pandemia. Nós temos uma rede de proteção da infância e juventude que deixou mais ou menos de funcionar da forma como funcionava anteriormente. Então, essas meninas dentro de casa, esses meninos dentro de casa, muitas vezes nós sabemos que os abusos sexuais acontecem
dentro da família, vizinhos e conhecidos. É uma realidade que nós precisamos conversar, parabenizo você pela pauta no seu programa, e nós precisamos enfrentar ela com verdade e clareza. Será que mudou aí o perfil de pessoas que casam com meninas novas, por exemplo, né? Porque antigamente era uma pessoa mais idosa, que a família até quase que empurrava, como você falou, para se livrar do problema. Não é problema, mas daquela preocupação de criar, com medo da pessoa namorar com uma, com outra, ficar falada, né? Com medo também de ficar mostrando dentro de casa. Enfim, colocava para ter segurança financeira. Mas eu percebo, tem uma amiga que ela foi diretora numa escola pública e a quantidade de meninas novas, pequenininhas, que já estavam na fase de sexo ativa, né? E elas mesmas já procuravam os meninos, essa liberdade que essas meninas têm de não ter também esse pudor familiar, né, cultural e tudo mais. Entre eles, a mesma idade, já tem esse relacionamento também, né? Muitos casais novos já tiveram filhos e se casam. Se vai dar certo, a gente não sabe, né? Porque casam muito novos, são imaturos. O importante é que nós precisamos conversar a respeito e ensinar a respeito. Essas pautas do exercício sexual, isso é uma coisa. E outra coisa é a prevenção da gravidez precoce, outra coisa é o próprio casamento infantil. Então, eu penso que uma das questões é encarar essa realidade, evidentemente, da própria questão sexual das meninas e meninos e tratá-la com responsabilidade, né? Isso, tratá-la com responsabilidade, justamente para se evitar, como eu já disse, até as doenças sexualmente transmissíveis, a própria gravidez e o próprio casamento infantil, afastando essas meninas e esses meninos da escola, da educação básica, do ensino superior, enfim, de melhores condições de vida. E ter que obrigado a trabalhar para se manter algum filho, que geralmente se casam também porque tem filho. Doutora, minha avó casou com 15 anos, minha mãe casou com 16 anos, mas ultimamente já sobrinhas minhas, sobrinhas netas, já estão se casando aí com 20 e tantos anos, esperando se formar e tudo mais. É um prejuízo muito grande quando as pessoas prematuramente assumem o relacionamento. E isso pode afetar o quê no futuro dessas pessoas? Olha, é justamente isso que você está colocando, que a Unicef coloca, né? Quais são as consequências? Aumento dos próprios serviços domésticos, o cuidado parental exercido predominantemente pelas mulheres, cuidam da casa, dos filhos, essa falta de profissionalização, exclusão do mercado de trabalho, o atraso e o abandono escolar, e a própria restrição de mobilidade, né? E eu volto a dizer, da questão da escolha, né? Das opções de vida. Dizendo aqui, Laércio, só para esclarecer, que toda a nossa legislação, né? Sou promotora de justiça, está ligada à proteção integral da criança e do adolescente. Criança é aquela pessoa até 12 anos de idade incompleto. Adolescente, de 12 a 18 anos, incompleto. A nossa legislação permite, diferente até de outros países do mundo, o casamento entre 16 e 18 anos, desde que com autorização dos pais. Há até organizações que pleiteiam até a mudança do nosso Código Civil, especificamente o artigo 1517, justamente para que só se possa casar sob qualquer hipótese acima de 18 anos, para desestimular. A ONU diz que países onde o casamento é permitido apenas acima dos 18 anos, inclusive a nível de legislação, torna esse casamento mais tardio, né? Evita um pouco essa realidade. Eu penso que a educação é o melhor caminho, manter essas meninas e meninos na escola e dar-lhes opções justamente no mercado de trabalho. É bom para a sociedade também. Olha, e esse comportamento de se casar tão cedo assim... Com licença aqui. De se casar tão cedo, me veio outras pesquisas ao ler outros assuntos, que tudo tem a ver com isso. Por exemplo, no Nordeste, o Piauí tem a segunda taxa proporcionalmente, né? Foi uma pesquisa de 6 anos, que 11 mil crianças não têm registro do nome do pai. Mais uma vez, só cai em cima da mulher da mãe. Exatamente, Lécio. Muito importante você tocar nesse assunto. Nesta semana, nós precisamos pontuar como a carga doméstica e maternal resulta realmente em consequências graves para nossas meninas
E para nós, mulheres, volto a dizer, que ninguém está dizendo que o casamento não é uma instituição importante, mas ele demanda uma liberdade de escolha, uma plenitude de capacidades e de formação que nossas crianças e adolescentes ainda não têm. Bem, de outro fato também que me deixou muito estarrecido, o Piauí tem 12 mil mulheres com medidas protetivas por violência. Outro assunto que, se casando cedo, casando por conta de um abuso sexual, por uma gravidez não planejada na época, pode chegar a um ponto de ter intolerância no casamento, né? Por ter esse relacionamento tão imaturo e tão precoce. Inclusive essa matéria, Laércio, foi objeto agora de audiência pública na Câmara dos Deputados, no último dia 23, e é dentro da comissão presidida aí pela deputada Tabata Amaral de violência doméstica contra a mulher. Então, é um assunto bastante ligado a esse casamento infantil precoce, a questão da realidade dessa violência doméstica, não é? Que, volta a dizer, o próprio preparo psicológico, isso já vai resultar em abusos de bebidas, não é? As próprias drogas, enfim, é um ciclo vicioso realmente que depõe contra a nossa sociedade. Esse casamento tem um percentual masculino, mas o feminino predomina, e eu queria já seguir para esse lado do feminino, né? Porque amanhã já é Dia Internacional da Mulher e tudo mais. E o que é que se pode fazer para que essa situação pelo menos minimize, né? Que as mulheres, já que conquistaram tantos direitos, conquistaram já espaço aí na sociedade, no meio de trabalho, também opção na facilidade de estudos e tudo mais. O que é que se pode fazer para diminuir esse dado tão negativo, né? Olha, o que precisa fazer primeiro, nós precisamos conversar a respeito, nós precisamos saber que nossas meninas têm tanto direito quanto os meninos de estarem na escola. Nós vivemos um momento bastante difícil. Aqui eu coordeno a área da educação e da cidadania no MP. Nós temos percebido, os gestores têm dito, dessa quebra de vínculo com a escola, e nós precisamos também que a assistência social funcione de modo a conscientizar essas famílias da importância de não ver a mulher como objeto, né, como uma propriedade da família, quer dizer, os meninos são criados para irem ao mundo e as meninas como propriedade dos pais e depois dos maridos. Então, nós precisamos mudar essa consciência. E isso é possível, sim. Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos o direito de votar, o nosso CPF era o mesmo do marido, então essas coisas mudam com o tempo, mas é preciso que a gente converse, que a gente debata e que a gente pontue isso claramente. Não podemos ter medo de falar disso, nem dentro da escola, nem dentro da família, nem nos meios de comunicação, como essa oportunidade. Mas eu ressalto a importância do funcionamento das políticas públicas, da assistência social através dos seus CRAS, dos seus CREAS, dos postos de saúde também, conscientizando as meninas para esse sentido, e da escola. Doutora, eu não faço parte da comissão, assim, para dar uma ideia e tudo mais. Políticas públicas são válidas, não é isso? Mas eu acho que o primordial é que acontecesse essa conscientização das crianças já na escola, já quando criança, para se conscientizar, para nem precisar de medidas protetivas depois, porque pela educação eu acho que as pessoas já iam focar, porque até então as pessoas fecham os olhos para o abuso sexual. Principalmente se numa casa tiver uma empregada doméstica, a filha de uma empregada doméstica, a filha de um morador, uma pessoa mais humilde, são abusadas, as pessoas não têm como se revidar, né, procurar um local para se proteger e tudo mais, ou por vergonha, ou por falta de informação. Enfim, eu acho que a educação mesmo na escola teria que mudar, teria que aplicar novos conhecimentos. Exatamente isso, né? Os professores, os profissionais da educação são grandes protetores, têm essa função da proteção na rede das crianças e do adolescente. Nós precisamos, é preciso enfrentar esses temas, como você está colocando, dentro da escola, conversar com essas meninas e meninos, mas a gente vê que muitos abusos, Laércio, são detectados justamente dentro da escola. A educação é uma forte política pública, uma das maiores. Então, quando eu falo em política pública, eu falo, e o Unicef diz, a ONU, a escola, a educação, é o grande caminho real
enfim, eu não gosto nem de usar muito, mas assim, é um empoderamento no sentido de ter poderes de escolha para essas meninas. E amanhã, nesse dia especial, tem algum recado que a senhora queria deixar aqui para a gente, para as mulheres, para as pessoas que estão nos assistindo? O recado é justamente isso, você contou também, né? Falou da sua avó, da sua mãe, com certeza mulheres batalhadoras que dentro da sua realidade lutaram para criar aí seus filhos, seus descendentes, e assim somos nós, né? Desempenhando vários papéis na sociedade, o papel doméstico, dentro de casa, e o papel também no mercado de trabalho. Então, o importante é falar sobre o tema, é conversar sobre o tema e saber da função que cada um ocupa, nem mais, mas também nem menos. Olha, muito obrigado. Queria ter muito mais tempo para a gente desenvolver outros assuntos, outros debates, mas vai ficar por outra oportunidade, por conta do tempo do programa, tá bom? Muitíssimo obrigado. Estou à sua disposição. A doutora Flávia Gomes Cordeiro, promotora de justiça do Piauí. Uma honra estar com a gente aqui no Cidade Viva. Até mais, boa tarde. Eu que lhe agradeço, Laércio. Um abraço. Valeu.